Voltei aí agora com a nossa videoaula de história. Vamos já pegar o livro de história de vocês. O meu já tá aqui bem na minha mão, que tem hora que eu não consigo enxergar muito bem aí na leitura. Eu pego o livro para me ler aqui também, né? Bom, vocês vão abrir na página 143, porque nós vamos estudar da página 143 a 156. Isso tudo, professora? Não é isso tudo, sabe por quê? Nós vamos falar sobre as primeiras expedições. Quem está lembrado do conteúdo do ano passado? Quem assistiu as videoaulas do ano passado sabe que isso já foi trabalhado, né? Já mesmo. Até vocês chegaram e me falaram lá na escola, professora, mas é o mesmo conteúdo. Nós estaremos relembrando, né, o que foi falado, o que foi dito nesses conteúdos. Nós vamos trabalhar, as primeiras expedições, né? Capitanias hereditárias, governo geral, né? Que nós já também falamos sobre ele. E o nosso vai ser até governo geral hoje, né? Deixa eu ver aqui. Acho que nem governo geral nós não vamos entrar. Nós vamos falar aí em até capitanias hereditárias. Governo geral vamos deixar para a próxima aula. Então, são conteúdos que vocês já sabem. Então, nós vamos estar só relembrando eles aí mesmo. Nem precisa a gente ficar falando muito tempo aqui, porque na hora que começar a falar, vocês já vão estar lembrando aí, tá bom? Então, abre aí na página 143 para a gente fazer o estudo aí dessa nossa atividade. Primeiras expedições. Quando a gente fala em primeira expedição aí, vamos falar na primeira que teve, o que a gente lembra? Logo já vem na memória. Exatamente. Quando Pedro Álvares Cabral veio para o Brasil, não é? Então, a primeira expedição que chegou aqui no Brasil. Justamente. Então, nós vamos falar sobre isso, relembrando. Vamos fazer a leitura aí agora? Então, vamos lá, Colonizar o Brasil não era de início o principal objetivo de Portugal, que estava mais interessado nos lucros obtidos com o comércio de especiarias com as Índias. Por essa razão, Cabral deixou o Brasil no dia 2 de maio de 1500, prosseguindo com sua meta de chegar às Índias. Após sua partida, Portugal enviou para cá apenas expedições temporárias. Então, assim, a gente já sabe muito bem que o objetivo de Portugal jamais era chegar aqui no Brasil, não era? Então, ele chegou ao Brasil, ficou aqui há algum tempo, né, descobrindo aí a terra, quando ele viu que não era a Índia, viu que não era uma ilha também, que aqui se tratava de terras, né? E aí, ele deixou alguém aqui, claro, que aqui não ficou sem ninguém. Hoje meus cachorros estão que tá, peraí só um pouquinho, tá? E aí, ele deixou alguém aqui, claro, e continuou aí para a sua busca, a sua ida para a sua meta de chegar às Índias. Bom, então aqui, na imagem, né, supostamente é uma pintura aí da época de quando essa primeira expedição chegou ao Brasil, né? Então, como não houve um trabalho efetivo de Portugal com relação ao Brasil, os primeiros 30 anos após a chegada dos portugueses, né, de 1500 a 1530, receberam a denominação de período pré-colonial. Vamos dizer assim, o que foi esse trabalho efetivo, professora? Foi como se Pedro Álvares Cabral não tivesse feito um trabalho bem feito, não conseguisse, assim, dominar as terras, sabe? Assim, adentro das terras aqui para descobrir o que tinha, né? Então, ele ficou mais a essas margens aí, não foi a fundo no Brasil, adentro dele, para descobrir o que tinha de melhor. Então, assim, continuou buscando ir às Índias com isso na cabeça, que lá nas Índias estariam muitas riquezas, né? Tanto que ele não descobriu essas riquezas todas aí no Brasil. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, ele não aprofundou aí nas terras brasileiras, né? Bom, então, a primeira expedição, que é a expedição exploradoras. Tá, Pedro Álvares Cabral mandou uma carta, né, para o rei de Portugal, avisando que havia encontrado novas terras. E aí, essas novas terras depois, então, né, vieram outras embarcações para o Brasil a fim de explorar essas terras. Então, a primeira expedição
começou em 1501, tá? E ela foi comandada por Gaspar de Lemos, com a participação de Américo Vespúcio e com o objetivo de explorar o litoral. Aí começou-se a exploração dessas novas terras, né? Chegou ao Brasil na altura do Rio Grande do Norte, diferente de onde Pedro Álvares Cabral havia chegado, né? Então ele chegou lá no Rio Grande do Norte e aí sim adentrou essas terras. Costeando o país, nomeou uma série de acidentes geográficos, como Cabo de Santo Agostinho, Rio São Francisco, Baía de Todos os Santos, Rio de Janeiro, Cabo de São Roque, etc. Então, cada lugar que eles passaram, né, que eles chegaram, que eles, vamos dizer assim, descobriram, eles foram colocando os nomes aí nesses lugares, tá? Verificou que o Brasil não era uma ilha, batizando-o de Terra de Santa Cruz, né? Lembra que era ilha, né? Ilha de Vera Cruz, e aí depois passou para ser Terra de Santa Cruz. A gente já sabe por isso, né, meninos? Porque até que a gente sabe da coroa vermelha, que nós falamos isso sobre a chegada, né, de Pedro Álvares Cabral, que nós falamos lá na época do descobrimento do Brasil, né, justamente pelos índios que traziam uma coroa vermelha, e lá teve o nome da cidade de Coroa Vermelha justamente por isso, né, lá na Bahia, tá? Então, na segunda expedição, né, que foi essa justamente, né, que veio aí, ó, que foi comandada a primeira, né, por Gaspar de Lemos, e a segunda expedição, em 1503, comandada por Gonçalo Coelho. Contou também com a presença de Américo Vespúcio. Gente, quando eu falo nessa expedição, cada uma dessa expedição foi o quê? Foi um navio, uma caravela diferente aí que veio, tá? Então, nessa primeira veio Gaspar de Lemos, né? Assim como lembra que Pedro Álvares Cabral foi quem comandou aquela embarcação que chegou aqui ao Brasil. Então, a segunda, quem comandou foi Gaspar de Lemos, né? Na verdade, não, a segunda não, a primeira expedição. Porque aqui Pedro Álvares chegou, não era considerado como uma expedição, né? A segunda expedição. O que eram essas expedições? Já eram embarcações vindas mesmo com esse propósito de explorar as terras que foi encontrada, que foi descoberta, tá? Então, comandada por Gonçalo Coelho, contou também com a presença de Américo Vespúcio, né? Essa expedição tinha como objetivo descobrir ouro e metais preciosos. Então, assim, a gente sabe que, claro, que no Brasil existiam inúmeras, né, riquezas aí. Mas naquela época, eles iam procurar o que estava, vamos dizer assim, no auge, né, lá, que era o que mais era valioso. Então, eles também procuravam encontrar justamente aquilo que nas terras dele era considerado extremamente valioso, e era esse o propósito das outras terras também. Os outros bens, como o pau-brasil, né, que começou logo começou uma guerra aí, querendo uma disputa, né, não chegou a ser uma guerra, né, gente? Guerra que a gente fala de luta aí mesmo. Uma disputa, querendo ele, porque descobriu que ele era muito valioso também. Mas, a princípio, essa expedição veio, né, com o intuito aí de descobrir ouro e metais preciosos. Chegou ao Brasil na ilha de São João, que mais tarde foi chamada de Fernando de Noronha, da qual tem até hoje, né? A nau capitania, a embarcação de comando da esquadra, né, naufragou e a expedição se dividiu. Ou seja, por que se dividiu? Pensa, né? A nau aí, uma embarcação desse tamanho, naufragando, entrando para dentro aí do mar. Cada um saiu catando o seu barquinho, indo para cada um para o seu lado, tentando sobreviver, né? Porque quando a gente fala que naufragou, a gente está falando do oceano, por todo lado só via água. Então, cada um foi seguindo o seu rumo diferente aí, a fim de encontrar uma terra. A terra, agora, nesse caso, já era para sobreviver, e não no intuito de encontrar, né, tesouro, mas sim de tentar a sobrevivência. Então, no que essa esquadra aí, a embarcação naufragou, então a expedição se dividiu, cada um foi para rumos diferentes aí com seu barco à procura de terra para fugir do oceano, né? Américo Vespúcio viajou rumo ao sul, fundando uma feitoria e um forte em Cabo Frio. Organizou a primeira entrada ao interior do Brasil. Então, quem foi o primeiro a entrar mesmo mais para o meio do Brasil? Foi Américo Vespúcio, tá?
E ele foi o que chegou ao sul, tá, gente? Então, até então, a gente tinha falado aqui do norte, nordeste, né? E o Américo viajou rumo ao sul, né? Depois de alguns meses, carregou seus navios de pau-brasil e regressou a Lisboa. Então, aí ele já descobriu que o pau-brasil também era uma das grandes riquezas que tinha aqui na nossa terra. Gonçalo Coelho, ao que tudo indica, também atingiu o Rio de Janeiro, regressando em seguida a Portugal. Esses daqui nós estamos falando daqueles que se dividiram no naufrágio, tá? Expedições guarda-costas, de 1516 a 1526. Durou o quê? 10 anos essa expedição, né? Os produtos brasileiros, particularmente o pau-brasil, cujo lucro era considerável, despertaram grande interesse nos europeus, principalmente nos franceses, que passaram a fazer incursões ao nosso litoral. Então, lembra que eu falei que eles vieram com o propósito de descobrir ouro e metais preciosos. Bom, em 1516 já descobriram aí que o pau-brasil era riquíssimo, né, também. Era uma madeira muito preciosa. Tanto que os europeus e os franceses interessaram muito por quê? Porque eles trabalham muito com esse tipo de madeiramento, né, na construção. Então, em construção, né, em obras de artes e tudo mais. Então, para eles era, além de, claro, que vender essa madeira, né, era extremamente lucrativa. Então, eles se interessaram muito e começaram a vir para cá também, né, começar a adentrar aqui o nosso país. Essa ameaça constante com a presença dos corsários, né, piratas a serviço de um rei. Então, quando falar corsários, são piratas a serviço de um rei, ou seja, aqueles que são capazes de, né, lutar e até mesmo para fazer a vontade de um rei que manda eles, no lugar de ser aqueles braços direitos, manda esses outros, mandava, né? Esses outros que eram considerados piratas, tá? Foi daí que surgiu a história de piratas. Fez com que Portugal organizasse um sistema de defesa e proteção às expedições, guarda-costas. Lembra que a gente falou também isso ano passado? Sim. A primeira chegou em 1516, comandada por Cristóvão Jacques. E você pensa que esses guarda-costas aí, que eram esses homens que mandavam para cá, eram esses homens aí de família, homens que era braço direito do rei, que tinha um poder social muito grande? Esses guarda-costas que eles mandavam aí para vir para, vamos dizer assim, em certos pontos aí de terras, para defender, né? Por exemplo, chegava uma caravana aí da Inglaterra. Então, esses homens iam ao ataque. Sabe quem eram esses homens que eles traziam? Era, vamos dizer assim, como se fosse hoje. Vamos falar bem na nossa palavra, no nosso linguajar. Esses bandidos de hoje, que no lugar de ir para cadeia, eles eram mandados assim para lutar nesses lugares para defender, que eram os guarda-costas, tá? Então, a primeira chegou, comandada por Cristóvão Jacques, que lutou e aprisionou navios franceses em vários pontos da costa. Regressou a Portugal em 1519 e voltou ao Brasil em 1526. Então, ele ficou 5 anos lá e voltou para cá novamente. Quando ocorreu a segunda expedição? 10 anos após a primeira. No seu retorno, Jacques encontrou o cenário ainda mais conturbado, devido à atuação de corsários estrangeiros, de piratas estrangeiros, né? Então, nesse momento aí que vamos dizer que deu esse pequeno abandono, que eles achavam que já estava tudo tranquilo, voltaram lá. No que retornou, estava já bastante, o Brasil já havia sido, vamos dizer, atacado, né? Atacado aí por vários outros países. Expedição colonizadora. Bom, até então, Portugal não tinha colonizado o Brasil, né? Para ser colônia dele. Então, aí, vendo tudo isso, o medo de perder, né? Até então não dava nada pelo Brasil, porque o propósito deles era a Índia. Mas aí, como viu que o Brasil já tinha outros países que estavam de olho nele, né? E tendo toda essa repercussão, Portugal decidiu o quê? Colonizar o Brasil. Então, como a partir de 1530 o comércio português entrou em decadência nas Índias, eles já haviam entrado aí nas Índias para explorar ela, tá? E nessa época a Espanha já havia descoberto ouro e prata em suas colônias americanas. Portugal resolveu mudar de atitude em relação ao Brasil.
Em vez de mandar expedições exploradoras temporárias, enviou em 1530 uma expedição colonizadora chefiada por Martim Afonso de Souza. Lembra? Que aí eles começaram mesmo a se instalar aqui, no lugar de ser aquelas expedições temporárias que vinha explorar, voltava? Não, eles já começaram a fixar aqui mesmo, para morar aqui. Nessas expedições, trouxeram colonos, sementes, né? Porque eles já começaram as plantações aqui, instrumentos agrícolas, plantas e animais domésticos. Os objetivos dessa expedição era fundar núcleos de povoamento e de defesa, claro, povoar aqui, mas ao mesmo tempo se defender dos outros que poderiam vir. Combater os corsários franceses, né, os piratas franceses lá, explorar o litoral até o Rio da Prata. Suas principais realizações foram ataque das tropas pernambucanas aos corsários franceses na Paraíba e no Rio Grande do Norte, exploração da costa do Maranhão por Diogo Leite, exploração do Rio da Prata por Pero Lopes de Souza, fundação da Vila de São Vicente, em 1532, né? Primeira vila do Brasil, por Martim Afonso de Souza. Início da agricultura, né? Que eles começaram aí a plantar, né? Da cana-de-açúcar no Brasil. Esse feito fez parte do comércio mundial, sendo a maior riqueza da colônia. Construiu o primeiro engenho do governador. Bom, em 1533, Martim Afonso de Souza voltou para Portugal e confiou o governo da Vila de São Vicente ao padre Gonçalo Monteiro. O rei Dom João III decidiu adotar outro sistema de colonização. Então, assim, cada um, né? Nós vamos falar agorinha, que a gente fala do governo, né? O governo geral, mas aí nós tivemos os outros governos, do qual Martim Afonso foi um deles, que já foi espalhado pelas regiões. Lembra os governos? Porque aí começou a virar uma bagunça antes, né? Um mandava, outro não obedecia e começou a virar uma bagunça. E foi aonde que foram dividindo aí as colônias pelo governo, que será a nossa próxima aula. Então, Martim Afonso foi um desses aí que governou muito bem, né? O Brasil aí justamente por causa da cana-de-açúcar na agricultura. Então, ele se dedicou muito, colocou muita gente para trabalhar, né? E aí desenvolveu muito as terras da qual ele governou, vamos dizer assim, ele cuidou, né? Então, aí, ele voltou para Portugal em 1533, né? E confiou o governo, do qual era o dele, para o padre, né? E aí, enquanto ele estava lá, foi para Portugal um tempo lá, voltando, porque tinha família lá, né? E aí, deixou o padre aí, Gonçalo Monteiro, para assumir o seu papel durante esse tempo que ele voltou para Portugal. Claro que ele vai voltar para o Brasil também, tá? Depois ele volta para cá novamente. Então, vamos lá, atividades. Número 1. Quais foram os comandantes das expedições abaixo? Então, na expedição colonizadora, quem foi que chegou aqui? Quem que era o comandante dela? A expedição Guardas-Costas. Gente, tem tudo lá no livro, nós falamos, é só olhar lá que você consegue responder tranquilamente. Primeira expedição exploradora, tá? Então, a colonizadora, quando chegou aqui, né, para tornar... Quando chegou, não, depois que chegou para tornar o Brasil colônia de Portugal, guarda-costas para se defender, né, dos ataques de outros países, e a exploradora, que foi aquela expedição que foi feita o quê? Justamente para adentrar novas terras aí, para descobrir novas riquezas, né? Número 2. O pau-brasil, cujo lucro era considerável... Só diminuir aqui a foto um pouquinho, que está muito grande. Aqui, pronto. Cujo lucro era considerável, despertava grande interesse nos europeus, principalmente nos franceses, que passaram a realizar incursões ao nosso litoral. Essa ameaça constante com a presença de corsários, né, os piratas, fez com que Portugal organizasse um sistema de defesa e proteção. Oxe, até já respondi, mas você vai responder de acordo com o que está o contexto lá, tá? No que está no texto. Quem eram os corsários? Então, você vai responder de acordo com o que está lá no texto. Leia os nomes a seguir e circule apenas os acidentes geográficos que foram nomeados por Gaspar de Lemos. Lembra que nós falamos vários, né, lugares aqui que Gaspar de Lemos passou, né, e foi nomeando. Então, você vai circular, olha lá no texto quais são e vai circulando só aqueles que apresentam lá, tá?
Número 4. Quais os objetivos da expedição colonizadora? Quando houve aquela expedição colonizadora que veio para cá, qual que era o objetivo deles? Número 5. Relacione corretamente. Então, a cada um desse daqui que é escrito, você vai relacionar qual expedição que é. Então, número 1 para a primeira expedição, segunda para a segunda, 3 para a expedição guarda-costas e 4 expedição colonizadora, tá? Então, você vai ler aqui e sobre qual frase dessa daqui, qual expedição que é, tá? E você vai numerar aí corretamente, certo? Número 6. Portugal resolveu mudar de atitude em relação ao Brasil. Em vez de mandar expedições exploradoras temporárias, enviou em 1530 uma expedição colonizadora. Por que o governo português mudou de atitude em relação à colonização do Brasil? Nós falamos agora, né? Vocês estão até com a mente aí fresquinha, né? Número 7. Organize as sílabas e descubra o que Martim Afonso de Souza trouxe em sua expedição, tá? Então, aqui tem justamente aquela lá que fala as coisas que ele trouxe, tá? Aí aqui você tem 5 utensílios aí, junto com outras coisas também. Número 8. A segunda expedição exploradora, comandada por Gonçalo Coelho, tinha como objetivo descobrir ouro e metais preciosos, e chegou ao Brasil na ilha de São João, que mais tarde foi chamada de Fernando de Noronha. Pesquise sobre a ilha de Fernando de Noronha e registre abaixo o que mais lhe chamou a atenção. Gente, é uma ilha maravilhosa, assim. Todo mundo que não foi lá ainda sonha em conhecer. Então, pesquisa aí sobre a ilha de Fernando de Noronha e fala aí o que mais chamou a atenção para você. São as águas, a areia, a vegetação, né? São os hotéis lá, os lugares, cada um mais lindo que o outro, tá? Então, pesquisa aí sobre essa ilha e coloca aí o que você mais gostou a respeito dela. Número 9. Leia e marque um X nas respostas corretas sobre o período pré-colonial. É lá no início da leitura, tá? Então, você marca aqui a frase que estiver correta sobre esse período. Número 10. Complete as frases e, em seguida, localize no diagrama as palavras que você usou. A frase está de acordo com o texto lá. Volta lá no texto, você vai completar aqui e aí você vem aqui no diagrama e vai encontrar todas as palavras que você colocou aqui no complemento das frases, tá? Tem todas aí, é só você procurar, tá certo? Então, como eu falei que nós vamos falar também sobre capitanias hereditárias, vou deixar para estar falando nela na próxima videoaula, tá? Porque essa ficou bem grandinha, né? Bem extensa. Então, faça essa daí primeiro, para você não confundir. E aí eu volto, então, com a nossa próxima videoaula. Nós vamos falar sobre capitanias hereditárias. Combinado? Então, eu já volto na nossa terceira videoaula de hoje. Até já!